Olá, pessoal. Boa noite. Novamente estamos aqui para a nossa última aula antes da nossa prova, né? Que nossa prova, como eu já havia informado para vocês, é na segunda-feira, tá? Na segunda eu vou passar para vocês todas as instruções. Não se assustem, vai dar tudo certo. Está tudo bem. Eu sei que é uma cadeira complicada, né? Exige um pouco de paciência, exige um pouco de treino, porque como eu falei para vocês, não tem tanta teoria, tem mais prática mesmo, que é a resolução de exercício. Por isso hoje vai ser passado mais exercícios sobre o tema da aula. E aí eu também vou disponibilizar para vocês a resolução dos exercícios que tivemos até então, tá? Acredito que hoje eu já tento enviar para vocês o primeiro exercício e os demais até segunda-feira eu estou retornando para que vocês saibam se vocês estão no caminho certo e fazer a prova como deve ser feita, tá? Esse slide aqui, caso vocês queiram, vocês me passam o e-mail da turma, porque eu posso disponibilizar, porque eu fiz ele todo em um slide só. Então aqui temos todas as aulas, tá? Que tivemos até então. Hoje a gente vai ter uma aula com as principais unidades de medidas que são utilizadas no laboratório, ok? Então vamos lá. A unidade de medida ela serve justamente para determinar uma grandeza, tá? Ela serve como padrão, para que em todo lugar que você possa estar, você possa fazer essa medição, independente. Só que assim, por muito tempo ficou muito complicado, porque em cada região tinha um tipo de unidade de medida diferente. Então não tinha como uniformizar, né? O pessoal começou a ter problema porque em uma região era medido de tal forma, em outra região de outra forma totalmente diferente, então não chegava a um padrão. Por isso, para facilitar a vida do ser humano, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, porque dessa forma, que ele foi criado em 1960, o sistema consegue ser utilizado em todo o mundo. Então, qualquer lugar que você for, vai ser utilizado a mesma denominação em relação às unidades de medida, tá? Então, existem 7 unidades básicas do sistema de unidades, que estão na tabela abaixo, em relação ao comprimento, em relação à massa, em relação ao tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Então, cada uma dessas grandezas tem uma unidade e tem um símbolo, tá? Vocês precisam prestar atenção porque muitas vezes, quase sempre, na verdade, a denominação de determinada grandeza vai estar em forma de símbolo, tá? Então, tem o símbolo de unidade de metro, que é o M, tem o quilograma, que é o kg, tem o segundo, que é o S, tem o ampere, que é o A, tem o Kelvin, que é o K, tem o mol, que ele é o mol mesmo, e tem a candela, eles chamam de candela ou candela, que é o CD. Não é CD de ouvir, é CD como forma de grandeza, assim, é uma unidade de medida, né? Então, assim, realmente tem que praticar para lembrar, porque até eu às vezes me confundo com algumas unidades. Porque assim, se vocês perceberem, ó, nessa unidade de medida que é o metro, existe 1 tonelada de unidades, tá? Existe o centímetro, existe o milímetro, vocês vão ver aqui no decorrer da aula. Mas aí quilograma tem uma quantidade enorme, que é quilograma, grama, tudo isso envolve a massa. Então, o que é mais visto em laboratório é em relação ao comprimento e em relação à massa, que é o que vocês precisam saber para essa aula de hoje. Os demais a gente não utiliza no nosso meio de trabalho, né? Então não adianta a gente estar estudando como faz a produção de corrente elétrica se no laboratório não é utilizado, tá? Então não faz sentido. Então para a gente não perder tempo é, praticando algo que a gente não vai ter no nosso meio de trabalho, ou geralmente no nosso cotidiano também não, a gente vai focar em massa e comprimento, que é o que comumente acontece na área da saúde. Porque, por exemplo, no, na minha faculdade, eu também aprendia em relação ao comprimento e em relação à massa, tá? Então, as unidades de medida em relação
a unidade de medida do litro, né, que é essa grandeza aqui que eu falei para vocês, que envolve várias unidades em uma única grandeza, então é a mesma coisa que acontece aqui. Em relação à unidade do litro, temos decilitro, mililitro, microlitro, nanolitro e picolitro. Então, os símbolos que eles são utilizados são esses aqui. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas se confundem o decilitro com mililitro. O microlitro até não, porque não sei por quê. Porque a minha rotina é diferente. Eu acabo não me confundindo não com microlitro. Mas decilitro e mililitro acontece de se confundir. É normal, né? De acontecer. E aí, o decilitro equivale a 0,01 de litro, mililitro 0,001 e assim vai até o picolitro. Como vocês podem perceber, o picolitro é uma quantidade muito pouca, né? Bem pouquinha mesmo. E aí vocês precisam saber, tá? Vocês precisam saber dessa simbologia de cada unidade de medida. Eu não, assim, a gente não utiliza basicamente, a gente utiliza decilitro, mililitro, microlitro e litro, tá? Assim, o que vocês precisam saber de praxe. Agora, nanolitro, picolitro quase nunca é utilizado no laboratório comumente, tá? Vocês perdoem eu passar a mão assim, coçando meu nariz, é porque eu tô com rinite alérgica. Inclusive, na aula passada tinha acabado de tomar remédio de rinite. E vocês sabem que existe muita quantidade de corticoide, então você fica meio sonolento. Mas tá tudo bem. Acontece, né? Quem é alérgico nesse período sofre um pouquinho. Pronto, aí tá. Uma das coisas que vocês precisam saber, por exemplo, vocês precisam saber, colocar na cabeça de vocês que para essa cadeira vocês precisam saber o que é as unidades de medida de determinadas situações no exame. Mas aí vocês se perguntam, sim, mas a gente ainda nem teve aula de hematologia, então como é que a gente vai saber sobre isso, tá? Eu não quero que vocês saibam sobre hemácias. Se quiser revisar, seria uma ótima, né? Antes de ter essa cadeira. Mas, por exemplo, hematologia em relação ao hemograma. Então, vocês precisam saber que existem unidades de medidas que são utilizadas no hemograma, tá? Então, a gente, quando faz a leitura dele, a gente simplesmente não diz a quantidade em números, a gente também diz ao que está se referindo. Por exemplo, aqui, deixa eu falar para vocês. Hemácias, estão vendo? E tem o valor das hemácias. Não sei se vocês conseguem ver, mas acredito que sim. Se eu botar o mouse aqui, fica mais fácil. Aqui em cima. Hemácias. 5.270.000. Não é assim que a gente tem que ler. A gente tem que ler também a unidade de medida, tá? Então, 5.270 milímetros cúbicos existe de hemácias. Então, o que é que vocês precisam saber? Vocês precisam saber que a unidade de medida das hemácias é milímetros cúbicos. Vocês precisam saber disso. É isso que vocês precisam saber em matemática também. Hemoglobina. Hemoglobina não é só 16,2. É 16,2 grama por decilitro. Vocês também precisam saber disso. Os hematócritos, eles são medidos como? Em porcentagem. Tá vendo o símbolo aqui? Esses aqui que são os volumes hematométricos, eu não preciso que vocês saibam. Mas eu preciso que vocês saibam que os leucócitos também são medidos por milímetros cúbicos e as plaquetas também são medidas por milímetros cúbicos. Então, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber das unidades de medida das hemácias, da unidade de medida da hemoglobina, unidade de medida do hematócrito, unidade de medida dos leucócitos e unidade de medida das plaquetas. Então, mesmo que vocês ainda não tenham aprofundado sobre esse assunto, ou até mesmo não tiveram essa cadeira, vocês precisam saber as suas unidades de medida. Porque quando vocês forem lá na frente ter acesso, além de vocês já saberem como é que funciona, por exemplo, um hemograma, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês também vão saber essas 5 unidades de medidas.
Então, quando alguém perguntar para você, você vai ter a informação completa. Tá, professora, mas aí na prática, talvez a pessoa nem fale a unidade de medida, porque é tão óbvio que hemácia é medida por milímetros cúbicos. Não, não necessariamente. Você, quando é um profissional exemplar, né? Quando você trabalha com excelência, como o professor meu já falava, você precisa ser completo na informação. Então, se está escrito 9.200, é 9.200 o quê? Lembra que eu falei para vocês que eu vou pedir que vocês coloquem o valor do lado do que está se referindo, se é litro, se é mililitro, que eu já falei na aula passada que não é simplesmente colocar, fazer a conta, se tiver um enunciado, fazer a conta e não colocar o que está se referindo, como aquele valor que a gente fez de NaCl. Se não colocar que está se referindo a NaCl, existe uma porcentagem de valores que podem ser possíveis naquele resultado e que não seja necessariamente NaCl. Então, é necessário essas informações, tá? Vocês podem achar que é algo não tão importante, mas a gente que trabalha com profissionalismo e nos livros está escrito a necessidade para que você seja um profissional completo nas informações, requer esse conhecimento. Então, vocês precisam saber disso, tá? Eu coloquei aqui, ó, outro exemplo, que é a da glicose em jejum, mas eu não vou pedir para vocês, tá? Vou pedir para vocês essas 5 unidades de medida. Se eu perguntar para você se é verdade ou não que a hemoglobina é medida por milímetros cúbicos, tá falsa, porque ela é medida em gramas por decilitro. Infelizmente, tem uma parte de você aprender e tem uma parte de você decorar, né? Porque são muitas unidades. E olha que a gente vai trabalhar essas duas só, né? Que é a unidade de litro e a unidade de grama, que é o que a gente vai lidar mais. Porque a gente vai precisar. Lembra que eu falei para vocês das continhas que são importantes? Por quê? Porque dependendo da unidade de medida, a gente vai multiplicar ou a gente vai dividir, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. E aí, se não souber, como é que vai transformar a unidade de medida na outra se não sabe dividir nem multiplicar? Vejam aí que complicado, né? Então, é preciso saber mesmo. Ó, veja só. Não se assuste nem nada, mas funciona da seguinte forma. Na transformação de unidades, a gente precisa... Porque tá, vocês devem estar se perguntando, sim, mas para que eu preciso saber essas unidades? Porque quando a gente está no laboratório e trabalha com litros, mas só está pedindo mililitros, a gente vai ter que transformar essa unidade para fazer a dosagem. Então, como é que a gente vai transformar se a gente não sabe como, né? Não tem como. Então, para isso, a gente tem essas unidades de medida. Essas unidades de medidas, elas são múltiplos de litros, tá? Por exemplo, tem o KL, que é o quilolitro. Vocês estão vendo que é o primeiro. Tem o HI, que é o HL, perdão, que é o hectolitro. Tem o DAL, que é o decalitro. Todos esses são maiores que o litro. Vocês percebem que o litro está no meio. É porque aqui é reflexo, né? Vai ficar ao contrário. Mas, olhando para cá, à minha esquerda estão os maiores que o litro. Da minha direita estão os submúltiplos do litro, que são unidades abaixo do litro. Deu para entender? O litro fica no meio, tem os valores maiores e tem os valores menores. Quais são os valores maiores que o litro? Quilolitro, hectolitro e decalitro. Todos esses são maiores que o litro. Agora, os submúltiplos de litro são os menores que o litro, que é o decilitro, centilitro e mililitro, tá? Infelizmente, essa tabelinha não tem na prova, né? Não tem como, a gente não coloca. Então, é uma coisa chatinha mesmo, eu confesso para vocês, que é complicado porque a gente vai acabar esquecendo, se confundindo, e se a gente trabalhar com sinceridade mesmo, na prova vai ser complicado.
mas acredito que faz parte da evolução de cada ser humano lidar com dificuldades, né? Vocês terão cadeiras muito complicadas e terão cadeiras facilitadas também, né? Essa é uma cadeira mais complicada porque quem tem dificuldade com matemática acaba tendo dificuldade de uma forma geral com tudo. Então, vocês concordam comigo que fica mais complicado. Mas que à medida que a gente vá passando, eu vou tentar passar alguns exercícios e vai fazendo do jeito que conseguir. É o que eu disse para vocês. As pessoas que estão me dando esse feedback com o retorno das atividades que estão sendo passadas, eu estou tentando parabenizar todos, né? Por quê? Porque o importante é estar fazendo, gente, porque vocês precisam praticar. Se não praticar, quando vocês forem ter a prática para fazer diluição, para fazer contagem, para diminuir litro, para transformar, para fazer regra de 3, eu até canso, tá vendo? É complicado. Então, assim, é bom ter dificuldade agora. Esse é o momento de vocês terem dificuldade, esse é o momento de perguntar. Porque depois daqui, quando chegar no laboratório que você estiver trabalhando e você não souber alguma continha que seja simplória, entre aspas, para a maioria, você vai ter que ir para casa, buscar o livro, buscar YouTube, ou buscar aula, se ainda daqui para lá tiver essas aulas disponíveis, e tentar resolver, né? Porque a situação do laboratório é quase que imediata, então seria muita sorte você ainda ter tempo de ir para casa para tentar estudar, para conseguir fazer aquela prática, tá? No laboratório é tudo muito assim. Você chega, faz e pronto. Chega, faz e pronto. Talvez tenha um tempozinho de consultar na internet e é isso aí. Então, vê só. Observe a seguinte transformação. Transformar 3,19 litros para ml. O que significa ml? Que eu falei para vocês. Mililitro, tá? Não é ml, ml significa mililitro. Então, vocês precisam transformar essa unidade de medida em mililitro. Aí vocês se perguntam, ou eu pergunto para vocês. Eu até falei para a Vanessa que eu escuto ela respondendo. E sei que várias outras pessoas continuam respondendo. Então, vê só. O litro está no meio. Se é para transformar desse lado, é unidade menor, né? Para transformar uma unidade da maior para menor, a gente multiplica por 10, dependendo da casinha que ela se encontra. Se for do menor para o maior, a gente não multiplica, a gente divide. Vai dar um resultado totalmente diferente, então preste atenção. Se for daqui para cá, multiplica. Se for daqui para cá, todos esses, divide, tá? Então, a gente conta as casas. Se eu quero transformar litro em mililitro, quantas casas um está afastado do outro? 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar por 1000, porque 1000 tem 3 zeros. Toda vez que a gente pula uma casa, avança uma casa, essa casa é dita como zero. Então, existe o zero simbólico aqui em cada casinha. Toda vez que você pular uma casinha, vai ser aumentado a quantidade de zeros, entendeu? Aqui é zerado, e daqui são 1, 2, 3, e daqui 1, 2, 3, tá? A diferença, na verdade, vai ser saber entre multiplicar e dividir. Então, nesse caso, se eu quero transformar litro em mililitro, eu vou multiplicar por 1000, tá? Quando eu multiplico por 1000, eu vou ter 3.190 mililitros. Entenderam? Espero que sim. Tenta fazer aquela continha, que eu vou passar no exercício também, que eu vou responder para vocês, e realiza. Porque, teoricamente, na prova de vocês, já passando de antemão, vocês vão fazer a prova colocando os resultados, mas o esboço dessa prova, ele precisa ser enviado para mim no mesmo dia da prova por WhatsApp, tá? Mas não se preocupe com isso, porque eu vou explicar direitinho na segunda-feira, mas vocês vão responder naquele questionário de prova. Depois que responder, eu vou precisar do esboço
de cada resolução feita, porque eu simplesmente não quero só a resposta, preciso saber de onde veio, né? Então, precisa estar a conta armada para ser considerado como correta. Porque vocês sabem que a calculadora dá o valor exato. Então, a gente não trabalha com calculadora no momento. E para isso, vocês precisam estar com a resolução feita no caderno. Beleza? Então, vamos lá. Ó, essa daqui eu respondi a primeira. E aí, vocês vão responder a segunda e a terceira. Então, você já tem duas questões para realizar. Como eu vou transformar? Aqui. Deixa eu colocar para vocês. Que é CL em litro. Então, CL em litro vai ser centilitro. O centilitro, a gente fala que está a quantas casas distante, ó. Eu quero transformar o centilitro em litro. O centilitro está aqui. Eu vou transformar daqui para cá. Então, se eu transformo do menor para o maior, eu vou dividir. Então, eu vou dividir. Faz a continha, ó. Faz a continha. 1.200 dá para dividir por 100? Dá. Como é que a gente faz? A gente faz 120 dividido por 100. 120 vezes 10. Ai, gente. 100 dividido para 120 dá por 1 e vai sobrar 20. 20 não dá por 100, então eu baixo esse zero aqui e vai ficar 200. 200 por 100, 2. Então o valor é 12 litros. Mesma coisa vocês vão fazer aqui, ó. Aqui vai ser do maior para o menor. Então, vai multiplicar ou dividir? Vejam aí. E aí tem outra também que é do maior para o menor. Então, veja como é que vai funcionar. Então, teoricamente, vocês teriam que realmente decorar essa tabelinha aqui, porque eu já decorei na minha vida. Já precisei decorar, então faz parte, né? Todo mundo chega a esse momento, são fases da vida. E aí, vamos para a segunda tabela, porque essa foi a tabela de litros, e agora a gente vai para a tabela de grama, porque grama é a unidade comum da massa que é adotada pelo Sistema Internacional de Medida, tá? Então, a grama, da mesma forma que o litro, ela possui seus múltiplos e seus submúltiplos. Então, vai ter a grama, aí vai ter quilograma, hectograma e decagrama, que são as maiores, e os seus submúltiplos de grama, que são os menores, é miligrama, centigrama e decagrama, tá? Decagrama, centigrama, miligrama, são os submúltiplos de grama. Então, como é que vai acontecer? Da mesma forma, eu até já coloquei para vocês aqui, ó. Que multiplica por 10 se for do maior para o menor e divide por 10 se for do menor para o maior. Tá, como é que vai funcionar? Da mesma forma. Vocês precisam fazer aqui, ó. Vocês, assim, vou ver se vocês respondem. É muito engraçado vocês não poderem responder, mas assim. A primeira unidade de medida dessa é qual? Isso mesmo, quilograma. E a grama é a unidade do meio, né? Então, a gente vai transformar quilograma, que é essa primeira questão aqui, ó. Vai transformar quilograma em grama. Então, é do maior para o menor. Então, vocês acham que vai multiplicar ou dividir? Isso mesmo, eu vou dar a dica para vocês que vocês vão multiplicar. Aí tá. Esse tipo de transformação, existe essa forma, que é com a continha mesmo, ou a gente faz com a regra de 3. E aí, quando eu for responder essas questões para vocês, eu vou responder uma questão, pelo menos uma ou duas, eu vou responder das duas formas. Normal ou com regra de 3, porque ela tem como resolver com regra de 3 também, tá? Por isso que a regra de 3 é super importante, porque tem gente que
que prefere fazer com regra de 3, tá? Então, basicamente é isso. Esses são os assuntos que que vão cair na prova. Vai ser essas unidades de medida, vai ser porcentagem e vai ser as contas de dividir, de multiplicar e regra de 3, tá? Então, espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Fazendo as contas, vocês têm essas 3 atividades aqui, essas 3 resoluções e mais essas 2. Então, são 5, né? Então, vocês têm da atividade passada, acredito que são 7, e dessas são 5, e tem aquelas que eu fiz de conta de somar, dividir, multiplicar, lembra? Todas aquelas? Pronto. Então, já deu para praticar bastante. Então, basicamente é isso que vai cair na prova. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tudo que vai cair na prova, eu já repassei para vocês, tá? Realmente essa cadeira não tem muita prática. Assim, a diferença é que se a gente tivesse em sala de aula era que a gente está tendo que responder muitas questões. Mas assim, acredito que é a mesma quantidade das que eu estou passando aqui para vocês. Eu não estou maneirando, não. Assim, se a gente estivesse na sala, eu ia passar a mesma quantidade. A diferença é que a gente ia responder junto, eu ia pedir para alguém responder no quadro, ia sortear uma pessoa, fazer essa dinâmica para a aula fluir melhor, né? Porque, querendo ou não, números mexem muito com a cabeça da gente. Então, seria algo mais dinâmico. Mas, como eu falei para vocês, eu vou gravar a aula respondendo bem direitinho. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Não fiquem com vergonha. Eu sei que eu estava difícil de me comunicar, ainda está sendo um pouco difícil. Mas, basicamente, é isso, tá? Então, basicamente é isso. Espero que que tenha ficado claro. Eu acho que eu falei rápido, mas caso eu tenha falado rápido, graças a Deus no YouTube tem a opção de você diminuir, desacelerar ou aumentar, né? Se eu estiver muito devagar, você pode adiantar. Se eu estiver muito rápido, você pode diminuir. Então, assim, como é um assunto muito de agilidade, então eu acabo falando um pouco mais rápido. Mas é isso. Qualquer dúvida, falem comigo. Estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de encontrar vocês pessoalmente. E eu tava falando aqui olhando para mim, mas é para olhar para vocês. E um beijo no coração de cada um. E se Deus quiser, tudo isso vai passar e tudo isso vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Beijo. Vou fechar agora em 3, 2, 1. Eita, fechei ainda não. Agora. Bye. Eu ia fazer assim. Beijo.